Boa noite, Brasil! Estamos aqui preparados para uma live da GDA Negócios. Quero convidar meu amigo Antônio para se juntar aqui com a gente. Antônio, vamos chegar que hoje nós temos muita coisa bacana para conversar com o pessoal. É isso aí, gente. Hoje, 4 de dezembro de 2023, 20 horas em ponto, começando aqui a nossa live da GDA Negócios com um tema muito relevante a qualquer época do ano, mas que tem uma presença muito forte agora na virada, que são as metas, aqueles objetivos que a gente traça para poder sair de um lugar e chegar ao outro e toda a estratégia que tem por trás, todo o preparo, todo o modelo mental necessário para fazer esse trabalho. Então, estou só aguardando o meu parceiro e sócio, Antônio Miranda, um grande palestrante, consultor, que está aqui entrando junto conosco, para a gente poder começar efetivamente a nossa live. Enquanto isso, agradeço aos que já entraram, que estão aqui presentes conosco. Maravilha, Antônio, está chegando na área. E é isso, gente. Hoje, segunda-feira, primeira segunda-feira de dezembro, último mês do ano. É impressionante como esse ano de 2023 passou rápido. Não sei como foi para você, se foi a mesma situação. Mas aqui agora nós estamos na reta final desse ano e preparando para a virada, que com certeza promete coisa muito boa. Antônio, chega aí, Antônio. Pede para participar, vem com a gente. Cadê você, Antônio? Antônio, vou te pedir para participar. Ok, está convidado. Maravilha. Então, aqui estamos apresentando uma nova oportunidade que Sete Lagoas tem para poder trabalhar e desenvolver os seus negócios de uma vez, cada vez mais profissional. A GDA Negócios lançando agora oficialmente, aqui pelo Instagram também, o serviço de consultoria e treinamento. E eu fico muito feliz e muito honrado em poder fazer parte desse seleto time aqui, visto que são pessoas que têm muita experiência, muito conhecimento. E o Grupo GDA Negócios é um grupo que já tem 50 anos de experiência, aliás, mais de 50 anos. Né? Começou em 1971 como um escritório de contabilidade, fundado pelo Geraldo Dodevan Araújo, e que, com sua simpatia, e com sua leveza foi conquistando clientes, mostrando trabalho profissional. Com o tempo, Luciano, filho dele, se integrou ao time, né? Foi um dos primeiros contadores de formação como contador para entrar, para começar na empresa. Deixa eu ver. Só que o meu amigo Antônio está com um probleminha para entrar. Vamos entrar com ele aqui agora, chamar ele aqui de novo. Antônio, cadê você, Antônio? Convidando ele de novo. Vamos lá. Mas, como eu estava dizendo, a GDA Negócios é uma empresa de Sete Lagoas que atua já no mercado desde 1971 e hoje é conduzida pelo Luciano Araújo, né, perito contador, especialista nessa área. E a GDA ela hoje trabalha com 5 unidades de negócios. A unidade de contabilidade, que é a origem dela, em seguida, a unidade de administração trabalhista, ou seja, a gente presta um serviço de cuidar da folha de pagamento, de cuidar da gestão dos benefícios dos funcionários, que essa é uma atividade que é bastante trabalhosa e requer um, um empenho muito grande, e como uma legislação bastante sofisticada, tem sempre coisa nova aparecendo.
é importante que as empresas possam estar respaldadas aí com uma equipe profissional para cuidar disso. Além disso, a GDA também tem um serviço de administração de contratos, ou seja, a, a parte de registros de contratos sociais, regularização junto aos órgãos públicos. E no ano passado, a GDA Negócios lançou um novo serviço, que é a GDA Finanças, que é um serviço que cuida da terceirização da sua parte de tesouraria. Sabe aquela coisa do contas a pagar e contas a receber? É uma atividade que é necessária, é uma atividade complexa e é algo que realmente a gente precisa cuidar diariamente. Mas é um trabalho burocrático, um trabalho que ocupa tempo e que muitas vezes os empresários acabam não dando conta de fazer eles mesmos. Para quem já tem uma estrutura, normalmente delega isso para alguém. E vamos ver aqui, Antônio, entrar ao vivo. Vamos ver, Antônio. Cadê você, Antônio? Parceiro Antônio Miranda entrando aqui, logo entrando conosco, enviou uma solicitação para participar do meu vídeo. Ok, estou vendo a participação dele. Entrar ao vídeo com. Uai, Antônio, estou pedindo para você entrar e não está dando certo. O que aconteceu? Vamos ver o que acontece. Aceitar, pronto. Entrar ao vivo com. Agora sim, Antônio. Vamos ver que ele chega aqui. Meu parceiro e sócio Antônio Miranda, com quem a gente iniciou agora, em setembro, oficialmente desse ano, o serviço de consultoria e de treinamento. Muito bom. Cadê o meu amigo Antônio, gente? Aceitar. Onde ele está? Ok. Quer participar ao vivo? As pessoas que puderem ver os vídeos ao vivo do consultante poderão assistir. Ok, entrar ao vivo com. Olha só aqui o nosso querido Instagram trolando a gente. Que situação. Que situação. Mas isso faz parte. Quem sabe faz ao vivo, não é assim que eles falam? Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver se o Antônio consegue se juntar a nós aqui. Eu vou pedir, Antônio, se você estiver me ouvindo, vou pedir para você entrar de novo, tá? Vou pedir para você entrar mais uma vez aqui conosco. Ele não conseguiu, Vanessa. Pois é, eu estou vendo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui o pedido e vou pedir para ele... Antônio, eu vou cancelar o meu pedido aqui, tá? E vou pedir para você, vai lá no início da sua tela e vou pedir para você pedir para participar, que aí a gente entra. Isso tudo, gente, faz parte, né? São aqueles ruídos que acontecem enquanto a gente está tocando o nosso negócio. De repente, é um sistema que parou de funcionar. Eu hoje, por exemplo, tinha um compromisso com o cliente hoje de tarde, né, fazer um atendimento de consultoria, e ele me avisou, faltando 10 minutos para a gente começar, que ele teve um problema de falta de energia elétrica e não estava podendo me receber. Então, são essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, lidar com o imprevisto, que a gente precisa ter o sangue frio, relaxamento e a maturidade para poder trabalhar com essas questões aqui. E vamos tentar de novo, Antônio. Vou te chamar para entrar, então. Já que você não está pedindo, aceitar. Vamos lá. Entrar ao vivo. Vamos ver se agora vai. Meu caro amigo Antônio. Agora sim. É só virar a câmera, Antônio. É só um pouquinho. Muito bom. Eu estava falando aqui para quem está na live com a gente, né, Antônio? Aquelas coisas, os imprevistos que acontecem no dia a dia e como a gente Isso faz aí. para poder contornar, não é isso? É um grande desafio o tempo todo, não é não? Mas você é um maestro, né, Thomas? Uai, a gente faz o que pode, não é?
A gente faz o que Isso pode. aí. Mas deu certo, importante que deu certo. Um prazer Maravilha. estar aqui com você, né, para a gente trazer um pouquinho desse tema que é muito importante, que é metas em Sim. 2024, né? Que é um tema sensacional para as pessoas poderem se preparar para esse novo ano. É um ano que a gente sabe de muitos desafios Sem e a sombra de gente dúvida. veio com esse intuito de poder colaborar, trazer a GDA, consultoria e treinamento aqui, com ideias para que todos possam ter um direcionamento melhor, né, nas suas metas, os seus planejamentos para 2024, né, Thomas? É bem isso mesmo. Enquanto você estava entrando aqui, Antônio, eu fiz um breve resumo para o pessoal sobre a GBA Negócios, a trajetória, né, a tradição que ela tem já agora praticamente de 52 anos de existência aqui em Sete Lagoas, servindo a comunidade de empresários, e que o nosso foco hoje agora é preparar vocês para entrar em 2024 com muita clareza sobre onde vocês querem chegar. E o tema nosso, Metas 2024, ele vai ser abordado sobre vários assuntos. Nós vamos falar sobre comportamento empreendedor. Nós vamos falar sobre crenças limitantes. Vamos falar sobre modelos mentais, né, e como eles nos afetam. Vamos falar sobre o nosso papel na sociedade enquanto empresários, a importância e a relevância da nossa existência nesse contexto de sociedade. E vamos, por conta disso, olhar por que as metas são essenciais, quais são algumas técnicas para definir as metas, e vamos trazer um especial, e o Antônio vai fazer isso aqui com vocês, que é como estruturar uma meta esperta, uma meta que seja inteligente. Eu digo esperto no sentido de astuto, de inteligente, não esperta no sentido da malandragem, vamos dar um jeitinho, não. É fazer a coisa como manda o figurino. Mas para a gente poder fazer isso, a gente começa com um princípio fundamental, que é a nossa postura empreendedora e os comportamentos envolvidos. Não sei se vocês sabem, a Universidade de Harvard, através do seu professor David McClelland, fez um estudo entre várias pessoas bem-sucedidas de várias áreas, de vários países do mundo. Trabalhou com, pesquisou empresários, pesquisou artistas, pesquisou líderes comunitários, pesquisou políticos, pesquisou executivos e constatou que esse público que faz diferença na região onde atua apresentaram 10 comportamentos em comum. São mais do que 10, a gente sabe, mas esses 10 apareceram recorrentemente em todos eles. E um deles é a busca de informação. E eu vejo que você, que está nos seguindo aqui ao vivo, ou que vai nos seguir depois assistindo a live, que a gente vai deixar no nosso perfil, está buscando informações sobre como lidar com algum determinado tema. E hoje nós vamos trabalhar o assunto das metas de vocês. E ao buscar essa informação, é muito comum que a gente enxergue uma oportunidade. E aí precisa ter a iniciativa. Então, o primeiro comportamento é a busca de informação. O segundo comportamento é a busca de oportunidade e iniciativa. Puxa vida, qual é a oportunidade que eu posso aproveitar agora? Por exemplo, puxa, tem essa live bacana da GDA Negócios com o Thomas e o Antônio que vão me ajudar a lidar com as minhas metas para 2024. Eu que ando meio relapso com esse negócio, tenho essa oportunidade de vivenciar como que a gente pode fazer as nossas metas, como é que eu posso escrever as minhas metas e, a partir disso, traçar um novo caminho na minha jornada empresarial. E aí vem, evidentemente, o terceiro comportamento, que é justamente estabelecer as metas. Agora, estabelecer a meta é só uma parte do processo. Estabelecer a meta, ela te mostra o caminho, mas e aí? Eu preciso me movimentar. E para que esse meu movimento tenha êxito, eu preciso fazer um planejamento e preciso fazer um monitoramento sistemático ao longo da minha jornada para que eu consiga realmente apurar se eu estou indo na direção onde eu me propus ir ou se houve alguma coisa que me distraiu, me tirou do foco e que eu preciso fazer algum ajuste para voltar. E é importante ressaltar também que, nesse momento, eu estou correndo alguns riscos, os riscos calculados, como dizem, né? Por quê? Eu vou sair de um lugar onde
eu sei mais ou menos como é que as coisas andam. Não sei como é que é com vocês aqui. Eu, às vezes, quando eu ando pela cidade, encontro algumas pessoas, eu vejo, às vezes, com uma certa tristeza, pergunto para elas, e aí, como é que está? Tudo bem? Tá ruim, mas tá bom. A gente vai levando, né? Então, a gente está numa situação que pode não estar muito bem, e aí eu quero estabelecer uma meta para sair dessa posição e ir para um lugar melhor. Eu vou correr um risco porque eu vou sair de uma posição que eu estou seguro, ainda que não esteja boa, mas eu sei o que está acontecendo. E vou entrar num ambiente novo, vou lidar com o desconhecido. Assim como nós acabamos de lidar na abertura dessa live aí, essa dificuldade do Antônio entrar, né, Antônio? Então, aí, o que acontece? Para eu conseguir realmente alcançar minha meta, um outro ponto fundamental é a exigência de qualidade e eficiência. Qualidade e eficiência no meu trabalho, no meu processo, e eu quero acreditar que todos os empresários aqui presentes têm isso como um dos patamares na condução dos seus negócios, seja se você for industrial, seja se você for comercial, se você for da área de serviço. Claro que a exigência de qualidade e eficiência é algo que hoje em dia é obrigatório para a gente, inclusive, poder sobreviver no mercado que irá para expandir. E para que a gente consiga manter isso na nossa jornada, o comprometimento, que é o sétimo comportamento, é fundamental. E aí a gente tem que ter persistência. Persistente. Os nãos virão, muitos nãos virão, desafios virão, e a gente precisa ter persistência para conseguir contornar isso. E eu digo muitas vezes o empresário é como água, né? A água, ela tem um caminho certo. Pela gravidade, pela lei da gravidade, ela sai lá no topo das montanhas, das geleiras, e ela desce rumo ao mar. Nessa jornada, ela encontra muitos obstáculos, pedras, barreiras, pontes, barragens e por aí vai. Então, persistência é muito forte. E uma competência que é essencial para os empresários de sucesso é a capacidade de persuasão e uso da sua rede de contatos. Vejam só, nós temos aqui agora várias pessoas nos acompanhando ao vivo, que muitos deles são pessoas da nossa rede de contatos ou amigos de pessoas da nossa rede de contatos que vieram ouvir aqui a nossa mensagem. E, por último, a independência e autoconfiança. Independência e autoconfiança é aquela fortaleza interior que eu preciso para poder seguir o meu caminho. E para falar um pouco mais sobre isso, a independência e a autoconfiança ela tem muito a ver com as nossas crenças. Eu quero, com isso, passar a palavra para o meu amigo Antônio para conversar um pouquinho sobre a matriz de formação de crenças. Antônio, conta para a gente como é que funciona esse negócio, por favor. Ô, Thomas, até aproveitando o gancho, né, que você está falando comportamento empreendedor, né? O comportamento, ele dita tudo na nossa vida. As pessoas podem estar achando até estranho, gente, eles vão falar de metas de 2024, mas antes de falar de metas de 2024, a gente tem que falar da nossa cabeça. Porque nós temos, todos nós temos potencial para atingir a meta que a gente quiser. Tanto pessoal quanto profissional na nossa empresa. Só se a gente tiver com a cabeça pensando pouco, pensando pequeno, você vai trazer o quê? Coisa pequena para você. Igual você falou assim, uma coisa muito interessante, a pessoa lá, tô indo, tô levando. Então a pessoa já está passando aquele sentimento pequeno. Então por que essas crenças que a gente tem? Todos nós temos crenças que nós adquirimos, a maioria delas, né? Até os 12 anos de idade, ou foi por repetição, por várias vezes, falando e a gente escutando aquilo e pensando que aquilo era o certo, ou com forte impacto emocional. Então, o que é essa matriz de crença? Para que vocês possam entender melhor, para que vocês possam criar uma mente fortalecedora. Tudo é comunicação. Então, o Thomas deu o exemplo, estou indo, vou levando, você está comunicando coisa pequena. Aí, na hora que a pessoa pergunta para você, como é que você está? Estou ótimo, a minha empresa está indo muito bem, eu tenho uma equipe ótima, eu vou conseguir resultados brilhantes esse ano. Então, você já o quê? Já está comunicando coisas poderosas. E quando você comunica, o seu pensamento é ativado. Aí você pensa, eu vou conseguir, eu sou mais forte, eu sou mais resiliente, eu tenho grandes coisas a alcançar. E aí o seu sentimento, a matriz começa com a comunicação, depois ela vai para o pensamento e depois vai para o sentimento. Você se sente o quê?
você se sente uma pessoa mais forte, mais pronta para os desafios. E aí vem o quê? A sua nova crença. Então, nós temos que eliminar algumas crenças que todos nós temos, que elas são limitantes, que não deixam a gente crescer, que a gente fala tanto a crença do não merecimento, a crença de identidade. Então, a gente tem que trabalhar uma nova crença. E como que a gente trabalha com uma nova crença? Comunicando. Tudo se começa na comunicação. Então, por isso que eu falo também que é muito importante, nós somos medidos pelas 5 pessoas que nos rodeiam. Então, se você estiver rodeado de pessoas que pensam pequeno, de empresas que pensam pequeno, de empresários amigos que pensam pequeno, você vai estar no meio deles. Então, a gente tem que saber até com quem a gente anda, para a gente ter uma mentalidade vencedora. Então, quando você anda do lado de vencedores, você tem que, igual eu falo, você tem que andar, Thomas, com pessoas igual você ou acima. Para quê? Para te impulsionar, né? Você te impulsionar. Quando você anda com pessoas pequenas que pensam para baixo, você não vai ser impulsionado. Então, a crença, a matriz de crença que a gente fala muito é isso. É você realmente mudar a sua comunicação, porque aí vira um ciclo. Você vai comunicando positivo, você vai pensando positivo, o seu sentimento se torna positivo, você vai ter o quê? Umas crenças fortalecedoras. Então, a gente fala muito isso da matriz de crença, para quê? Para que você possa ter o quê? A alta performance. E todo mundo pergunta, como ter alta performance? Então, a primeira coisa para ter alta performance é conhecimento. É você se conhecer bem. É você saber quais são suas competências, quais são seus pontos de melhoria, o que você precisa para melhorar. Porque todos nós temos pontos de melhoria. E outro ponto também, Thomas, é você saber as suas fortalezas, em que você é bom. Eu sou bom muito na comunicação, então vou partir para a parte de negócios, eu sou muito bom ali com os dados, a parte analítica, eu sou muito bom para planejar. Então, todos nós temos essas habilidades. Então, quando a gente conhece, a gente vai se performar mais. E aí a gente vai buscar conhecimento naquilo que a gente é forte. E naquilo que a gente precisa melhorar, a gente vai o quê? Buscar conhecimento naquilo que a gente precisa melhorar. Então, alta performance, primeiro, é conhecimento, autoconhecimento. Segundo, é o quê? Inteligências múltiplas. O que é inteligências múltiplas? Inteligência emocional. Todos nós temos o QI e o QE, né? Os dois lados. O QI é o lado intelectual. Está muito ligado à nossa técnica. Mas o que manda hoje, o que faz você ter uma alta performance é o emocional. Por quê? Você, quando tem uma inteligência emocional que todo mundo fala, você fica mais resiliente para as adversidades que você citou, os problemas, porque os problemas são normais. O empresário ele tem que resolver problemas, o gestor tem que resolver problemas, você tem que resolver problemas dentro da sua casa, que você tem filhos, tem esposa. Então, nós, para podermos performar mais, a gente tem que ter inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? Resumindo, é ser resiliente aos problemas. E como que você tem inteligência emocional? Lá nas crenças, lá na matriz das crenças. É comunicar, pensar e sentir coisas positivas. E mais o outro, que é o terceiro ponto fundamental para você ter alta performance, o que é? É um foco, ação focada. É ter um foco consistente. Então, nós vamos entrar depois nas metas de 2024, como se planejar para as metas, qual que vai ser sua meta? Depois que você definiu, é ter um foco consistente. O que é o foco consistente? É aquele que você vai indo dia a dia, etapa a etapa, ação a ação, até você chegar lá, na sua visão de empreendedor, na sua visão de pessoa. Então, inteligência emocional é você unir o conhecimento, as inteligências múltiplas e o foco consistente. E aí, quando você consegue chegar nesse ponto de alta performance, o que acontece? Sucesso. Né? Sucesso vem. E você tem a mentalidade forte, você já superou suas crenças, você tem uma nova fisiologia, então o sucesso é uma coisa que acontece naturalmente. E para você também atingir sucesso, é muito importante os valores. Você ter seus valores é muito importante, principalmente a sua empresa ter os valores. Porque quando você define esses valores, todas as pessoas que estão junto a você, que estão na sua equipe, vão
trabalhar para aqueles valores que você definiu. E aí vem aquela parte que a gente fala muito da mudança da cultura. A empresa começa a ter uma mudança, as pessoas começam a pensar mais positivo, as pessoas começam a ter um pensamento grandioso, de bater metas, de atingir grandes resultados. E aí o que? Essa transformação ela acontece com todos. Então eu gosto muito de falar na frase que o Albert Einstein fala, que o maior sinal da loucura é continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados diferentes. Então, o que a gente fez até agora? Se a gente não atingiu aquela meta grande, então temos que mudar. Então, isso é uma pessoa que pensa positivo, isso é uma pessoa que realmente tem crenças positivas. Eu quero. Então, tudo se baseia o quê? Nas metas. Então, como que a gente tem que definir essas metas? Então, por isso que a gente, antes de entrar na parte de metas, a gente tem que entrar o quê? Na cabeça, para que vocês realmente pensem, tenham uma visão muito grande. E aí vocês vão o quê? Buscar, nós, né? Vamos buscar as melhorias, né, Thomas? É verdade, Antônio. E é interessante você estar trazendo isso. Eu paro para pensar muitas vezes, às vezes entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, a gente faz as metas e as coisas não mudam, né? Acaba que a gente fala, não, ano que vem eu vou fazer diferente. Ano que vem eu vou fazer diferente, e quando você vai ver, você está repetindo o padrão ano após ano, e aí depois não consegue compreender, poxa, mas por que eu não consigo escalar? Por que eu não consigo crescer? Por que eu não consigo aumentar a rentabilidade do meu negócio? Então, esse assunto das metas é fundamental e realmente fazer diferente a postura, né, Antônio? Essa que é a diferença. Conta para a gente um pouquinho sobre isso, Maestro. E essa parte da postura é importantíssima, né? Primeiro, a gente falou, é realmente a crença. Tem que ter uma crença de querer uma meta grande, de buscar a coisa grande. Igual muita gente fala, o mesmo tempo que você gasta sonhando pequeno, você gasta sonhando grande. Então vamos sonhar grande todo mundo, né? Vamos chegar e sonhar grande e vamos para cima que com certeza dá certo. Um ponto importantíssimo que você falou muito é a nossa postura, né? Que a gente fala, eu gosto muito de falar a fisiologia dos grandes reis, né? Aqueles grandes reis, eles conquistavam guerras com grito, empolgando seus soldados e tudo. Então é a fisiologia. Então imagina só, você chega na sua empresa com a cabeça baixa, cabisbaixo. Aí as pessoas perguntam, ô Thomas, como é que você está? Estou indo, vai levando, né? Governo, não, tá difícil. Você já entra com aquela expressão, ombro baixo. Não, a fisiologia, o que é ombros altos, um olhar diferente. As pessoas, elas enxergam a fisiologia de uma pessoa, a postura de uma pessoa vencedora. Então, realmente, chegar daquele bom dia, aquele olhar compenetrado, forte, né? Chegar perto com a pessoa, sentir aquela presença. Isso é muito importante, que as pessoas vão ver, nossa, o dono dessa empresa, olha como que ele anda, olha a postura dele, até o jeito de se vestir, o jeito de se falar, tudo é postura de vencedor. Então, quando você entra na sua empresa com essa postura de vencedor, as pessoas ao lado, elas percebem. E os seus fornecedores vão perceber, seus parceiros vão perceber, todo mundo vai perceber. Ó, aquela pessoa ali tem uma postura de vencedor. Eu gosto muito de falar a frase, né, que o Paulo Vieira, que é o maior, que vende mais livros nos últimos 6 anos, né, o livro Poder da Ação dele está ranqueando como os mais vendidos no ano, ele fala que quem controla a sua fisiologia corporal controla seus pensamentos e os seus sentimentos e, consequentemente, controla a sua vida e seus resultados. Olha como é que isso é forte. Ele diz, e tem pesquisas científicas que ele fala, que a sua postura, ela muda o seu comportamento, ela muda os seus pensamentos e seus sentimentos. Então, quando você anda cabisbaixo, você está pensando coisa baixa, você está pensando coisa ruim. Então, isso é muito importante para o quê? Para que a gente possa ter essa nova postura, uma postura de vencedor. Né, Thomas? E eu vejo muito que os empresários têm esse papel muito importante na sociedade, né, Thomas? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E é aquela história, né? O impacto que a gente tem na sociedade, ele é muito grande, mas eu quero, antes disso, ressaltar uma coisa, Antônio, que é o seguinte: o ato de empreender é um ato de muita coragem. Muita coragem. Então, você, empreendedor, dono de negócio, você realmente, né, veio aqui para mostrar a sua capacidade, a sua competência, o seu potencial.
E, através disso, você está mostrando uma postura adulta. E é interessante a gente parar para pensar, muitas vezes, né, as pessoas vão, o tempo vai passando, 40, 50 anos, a gente percebe pessoas que têm uma idade cronológica avançada, mas ainda têm atitudes, comportamentos e uma postura muito infantil. Então, nós, enquanto empresários, nós somos extremamente desafiados a praticar, de uma maneira consciente, essa postura adulta. E essa postura adulta, ela inclusive, ela passa por um ponto fundamental, que é uma postura de servir, uma postura de resolver problemas, né? O Antônio já falou com tanta propriedade. A nossa missão maior é resolver os problemas. E, normalmente, a gente acaba resolvendo mais os problemas dos outros, né, do que os nossos próprios. E essa capacidade de poder servir, de atender, de enxergar um problema, né? Eu costumo dizer, eu não sei se vocês sabem, eu atuo como consultor credenciado pelo Sebrae na área da educação empreendedora. E quando eu vou a campo atendendo o Sebrae, eu costumo dizer para o público que eu atendo, gente, o empreendedor é uma postura que é naturalmente uma pessoa inconformada com as coisas. Ele não se dá, ele não aceita a coisa ruim como uma situação válida. Ele olha para aquela situação e para pensar, puxa vida, como é que eu posso contribuir para resolver essa questão? Talvez eu não consiga resolver de vez, mas pelo menos eu ajudo a amenizar, atenuar o problema. E aí, o que acontece? À medida em que a gente vai fazendo isso, a gente gera impacto em 3 esferas diferentes. Meu papel enquanto empreendedor ou empresário, ao tocar o meu negócio, eu impacto, num primeiro momento, o meu núcleo familiar. Né? O meu sucesso empresarial reflete diretamente na qualidade de vida que eu tenho com minha esposa, com minha acompanhante, enfim, no meu caso, eu sou casado com meus 2 filhos. Então, olha só a importância que a gente tem na sociedade. A gente impacta diretamente o núcleo familiar interno nosso. Num segundo contexto, numa segunda dimensão, a gente impacta o ambiente da empresa, na nossa organização onde a gente atua. Como é que as decisões que eu tomo vão refletir nas pessoas que trabalham comigo. Essas pessoas dependem da minha habilidade de conduzir e de manter e de fortalecer o meu negócio para que eles possam, junto comigo, crescer e prosperar. E aí, por conta disso, a gente acaba impactando a comunidade como um todo, porque essas pessoas que trabalham conosco, né, elas impactam outras pessoas, os serviços que a gente presta, os produtos que a gente vende, né, ou comercializa, os produtos que a gente produz, eles acabam trazendo soluções para a nossa comunidade. Então, o nosso papel enquanto empresário, ele é muito importante para a sociedade como um todo. E, mais uma vez, isso impacta no quê? Nas nossas metas. Como é que nós vamos impactar de uma maneira positiva a sociedade em 2024? Essa é uma pergunta que eu deixo aí para você. Como é que você, no seu negócio, vai contribuir para a construção de um mundo melhor? Esse é um desafio gigantesco, né? Então, acaba o seguinte, que nós somos os indutores da sociedade. Tá? E por que as metas são tão essenciais? Para que a gente possa, justamente, a partir dessa consciência e dessa noção, poder traçar uma linha de direcionamento e foco para onde que eu vou com o meu negócio, para onde que eu vou com a minha atividade. E a partir do momento que eu tenho essa clareza, né, isso obviamente é algo que deve ter um efeito de motivação. As metas, né, elas têm esse propósito de motivar a gente para poder fazer a diferença, para poder fazer algo melhor, para poder fazer algo diferente, para trazer uma contribuição para a sociedade, para alcançar um sonho, para realizar um desejo pessoal. Então, as metas são essenciais porque elas, inclusive, elas se permitem você monitorar e medir o progresso. Como é que você está evoluindo nessa jornada que você se propôs fazer? Então, as metas, elas são, né, balizadores que vão te mostrar, puxa, eu estou nessa posição, eu quero chegar nessa posição e para fazer isso eu vou traçar esse caminho. Muitas vezes a gente, né, gostaria de traçar um caminho que fosse reto, só que a verdade é que é uma montanha russa, a gente tem os altos e baixos, não, Antônio? Tem vezes que a gente acaba se deparando com alguns desafios aí que não estavam previstos,
E aí vem um outro ponto importante das metas, que é a gente avaliar nossa autodisciplina, de assumir compromisso e entregar. Né? Isso. Quanta gente fez, passa aí amanhã, passo sim. E você fica lá esperando, preparou um café, preparou uma mesa com biscoito e etc. O tempo passa e a pessoa, tá nem aí fora do Brasil. A questão da disciplina é muito séria, né? Porque isso vai te ajudar, inclusive, a se realizar pessoalmente, para você poder alcançar os seus objetivos pessoais, que você tem todo o direito, né, de perseguir. A gente está aqui nessa jornada no planeta Terra para poder vivenciar tantas coisas, para poder contribuir para essa, né, para essa egrégora da humanidade à qual a gente pertence. E aí as metas nos ajudam também na construção do nosso planejamento estratégico, ou seja, puxa vida, hoje eu tenho um negócio, né? Antônio e eu, a gente estava conversando ainda hoje de manhã, nós montamos, né, junto com o Luciano e com a Mariane, a GDA Consultoria e Treinamento. Tem 3 meses que a gente está no mercado, né, sobre esse novo formato, e estamos aí trabalhando no nosso planejamento estratégico para poder atender todos vocês aí que estão buscando, que estão precisando de apoio, de orientação, porque eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Aquele síndrome do super-homem, e eu falo isso de experiência própria, eu já, por muito tempo, achava, não, Thomas, você é alemão, você é altão, você é grande, você tem que dar conta de tudo, você é muito macho, não sei o que tem. Eu falei, gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, sabe? Empreender é um negócio coletivo, é um trabalho em equipe, a gente tem que trabalhar juntos e a gente precisa de ajuda de fora. Em qualquer momento que a gente está, tem sempre alguém que tem mais visão, mais experiência, mais conhecimento, que pode nos ajudar a dar um passinho a mais. E esse é o papel que nós, a GDA Negócios, estamos aqui para trazer para vocês. Trazer essa opção, se for do seu interesse, crescer. Tá? E aí tem aquela questão do crescimento contínuo. Né? Que a gente vê tem o crescimento da população que está acontecendo, são mais pessoas que trazem mais problemas que a gente precisa resolver. Então, como é que a gente dá à frente, como é que a gente cria uma estrutura para poder ajudar essas pessoas a resolverem os problemas que eles têm? E como é que a gente trabalha a questão do tempo e os nossos recursos de uma maneira eficiente? Como é que eu consigo alcançar a minha meta dentro do tempo que me propus a fazer, com os recursos que eu tenho ou que eu não tenho, e aí a gente volta um passo atrás no planejamento estratégico, como é que eu vou criar acesso para esses recursos que eu preciso para poder realizar essa minha meta. Sabendo que as coisas nem sempre acontecem como a gente previa. E aí entra a grande habilidade de adaptar e fazer as mudanças necessárias, as correções de rota, para que a gente possa continuar seguindo adiante. Então, o estabelecimento de metas, né, é essencial para a gente poder olhar para todos esses pontos, né, e com isso lembrar que para eu poder sair de um patamar para o outro, eu preciso fazer algo diferente. E é onde entra então a inovação e a criatividade. Isso é um processo muito bacana, especialmente quando a gente consegue trabalhar esse aspecto da criatividade, da inovação com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros, às vezes com os nossos fornecedores também, porque acaba que a gente faz parte de uma corrente, né, de uma cadeia de produção de valor, onde tem várias pessoas envolvidas e todas elas são afetadas pelas decisões que a gente toma. Isso, mais uma vez, né, reforça a importância das metas que a gente decide perseguir. E para que a gente consiga, então, criar essas metas, desenhar essas metas e colocá-las em prática, tem uma série de técnicas. São muitas, são muitas. E eu quero chamar o Antônio aqui para falar um pouquinho sobre isso. Mostrar algumas técnicas, Antônio. Conta para a gente como é que faz. Você falou tudo, né, Thomas? O direcionamento de uma empresa, eu não vejo uma empresa sem metas. Né? Não consigo enxergar uma empresa que não tenha meta, né? Por quê? A meta é a direção. Então, eu gosto muito de falar primeiro, o que é uma meta? Meta, para mim, é um gol, como se fosse um gol, é um ponto a se atingir. Então, você define qual é esse ponto
e você vai em direção a ele. E ele tem que ter, claro, um objetivo gerencial, né, um valor e um prazo. Qual que é o objetivo? O que eu quero? Eu quero visitar todos os clientes até o final do ano. Você está criando ali o seu objetivo gerencial, o seu valor, o seu prazo. Então, a meta é muito importante a gente saber isso. Ele é o ponto a ser atingido, aonde eu quero chegar, né? E muitas pessoas perguntam para mim, de onde vem a meta? A meta vem de onde? A meta vem do mercado. O seu mercado que dita a meta. Então, se você está com um CV, você tem um produto, o que o mercado está pedindo para você? Aí você tem que direcionar as metas para que você atinja a necessidade do mercado. Então, as metas vêm de quê? Elas vêm das pessoas. As pessoas que direcionam a meta que a gente tem. E quando a gente fala em meta, muita gente fala, mas como que eu vou definir a minha meta? Benchmark. Benchmark é o quê? Quem está fazendo melhor? Esse benchmark, ele pode ser, dependendo do tamanho da empresa, pode ser até interno. Né? Empresas que têm várias unidades, está com resultado melhor em uma outra empresa, a meta vai ser aquela lá. Ou do seu concorrente, ou do mercado. E aí, Antônio, como que eu descubro qual a meta eu vou colocar? Né? Primeiro, você pode olhar seus dados, seus históricos, as informações que você tem, são importantíssimas. Então, é muito importante você ter um sistema, né, de informação com dados para você poder montar a sua meta, né? E você define essa meta também. Como? Você pode ter consultoria, né? Nós, consultores, nós temos, né, nós sabemos o que o mercado pede em relação àquela meta. Livros, feiras, representantes, fornecedores. Então, são várias formas para que você possa definir qual que é a sua meta. Então, isso é o benchmark. E aí, Antônio, eu defini as metas, né? E aí, como que eu vou bater essas metas? Antônio, desculpa, deixa eu aproveitar essa deixa e fazer uma pergunta para quem nos está assistindo aqui. Digita aqui no chat se você já tem as suas metas definidas para 2024. Se tiver, coloca 10. Escreve 10. E se não tiver, não tem problema. Coloca 20, só para a gente situar como é que está essa situação aí. Conta para a gente se você já tem suas metas ou não, porque agora o Antônio vai dar o caminho do gato aí, né? Vai dar o caminho das pedras para vocês poderem escrever as suas lá. Legal. Mas, lá, enquanto o pessoal escreve aí, Antônio, vai falar. E aí, Thomas, e todos vocês que estão nos escutando, a liderança é o ponto principal para você bater meta, uma liderança forte. Liderança que tem que bater meta com o time fazendo certo. Então, hoje, não tem empresa que não consiga bater se ela não tiver uma liderança forte. Por isso que as empresas têm que investir em qualificação, em treinamento, para que os seus líderes, você como empresário, seja um líder com maior conhecimento, um líder mais preparado e também, lembrando, voltando lá no início da nossa Masterclass, inteligência emocional. Então, a liderança ela é um ponto importantíssimo para que a gente possa o quê? Bater a meta, porque é ela que faz a equipe bater meta. E outro ponto muito importante é o quê? É acompanhamento, né? Reuniões de acompanhamento, né? Porque muita gente chega, coloca a meta, nem acompanha. Deixa lá, deixa aquilo tudo solto, não adianta. Então, o que é preciso num processo de definição de metas? Primeira coisa, definir o responsável. Quem é o responsável? Eu vou ser responsável por esse indicador, o meu líder ali de qualidade vai ser responsável de qualidade, o outro de cursos, o outro de comercial. Então, é o que? Definir os responsáveis é importantíssimo. O responsável, gente, é uma pessoa. Uma pessoa vai ser responsável por bater aquela meta. Claro, ela pode ter equipe que ajude ela? Pode. A outra coisa, estabelecer o prazo. Eu quero vender R$1 milhão. Tá, você quer vender R$1 milhão em quanto tempo? Em 10 meses. Então tá bom. Você planeja uma meta que você vai chegar no 10º mês e conseguir o seu R$1 milhão de faturamento. Então estabeleça o prazo para que para você chegar nessa meta. E o acompanhamento, né? Monitoramento, que são as reuniões, fechou o mês. Reúne junto com a gestão, com os líderes,
eles apresentarem os indicadores, apresentar os resultados. Se bateu meta, beleza, maravilha, parabéns. Se não bateu, qual a solução? Não adianta justificar, não. Muita gente fica justificando, não. É solução. Aí eu não bati meta, pode falar o máximo. Eu não bati por causa disso, mas eu já tenho uma ação aqui para o quê? Para resolver esse problema aqui. Então a meta é isso. E a gente fala muito, todo mundo fala na famosa meta SMART, né, que vem do inglês. O que é isso, meta SMART, né, Thomas? Então, a meta SMART, o S, ela vem de específico. Então, é muito importante você especificar bem a meta. Por exemplo, eu quero construir uma sede para GDA, consultoria e treinamento, com tantos escritórios, com sala de recepção, com sala de treinamento, com sala de descanso. Então, você o quê? Essa parte, especificar o que você quer atingir com a meta. Segundo é o quê? Mensurável. Eu vou construir essa sede nova, eu vou gastar quanto? Quanto que eu vou gastar? Eu vou ter investimento? Se eu vou ter investimento, quanto? Eu vou precisar de pessoas? Eu vou precisar de profissionais? Eu vou precisar de quem? Então é o quê? Você mensurar tudo o que você precisa para você bater a meta. O A do SMART é o que é atingível. Não adianta você colocar uma meta que os seus colaboradores não vão conseguir bater, porque eles vão desanimar e vão parar no meio do caminho. E também colocar uma meta muito fácil. Porque as pessoas, tá fácil, quando eu quiser eu vou. Você perde o sentido. O R do SMART é o que? Relevante. Porque muita gente fica colocando meta para tudo que é controle. Não. O que é relevante para o seu negócio? Quais são as metas que vão fazer com que você mude de patamar? Que a sua empresa mude de patamar? Que a sua empresa aumente a lucratividade? Quais vão ser essas metas? Elas têm que ser relevantes para o seu negócio. E finalizando aí o T da palavra SMART, é temporal, né? Você definiu o tempo de realização dela. Então a gente tem que ter esse entendimento, esses conhecimentos sobre metas, para quando a gente for definir, a gente realmente saiba de como que nós temos que tratar sobre isso, né? Então, muito importante você reunir com o seu staff, com o seu sócio, com o seu líder imediato, aqueles colaboradores, né, que você sente que vão poder te agregar, para que vocês juntos possam definir o que vocês vão colocar de metas de produtos, né? Quem vai fazer, quais vão ser as metas. Então, é muito importante, quando a gente define a meta, a gente perguntar para os nossos clientes. Os clientes, não tem só cliente externo, né, Thomas? Nós temos cliente interno também. Sim, sim. Né? Nós temos empresa que precisa, por exemplo, se um comercial vender muito, a logística parou lá, ela não está atendendo no tempo, pode perder cliente. Então tem que colocar um indicador na logística para poder atender dentro do prazo. Pode-se colocar um indicador dentro do comercial para quê? Para que o comercial libere os pedidos dentro do prazo estipulado pela logística. Então as áreas elas têm que se interligar com indicadores e metas. E também as metas podem ser definidas também em relação aos clientes externos. É você chegar e perguntar para o seu cliente, o que eu preciso melhorar no meu produto? Qual o produto que falta? O que eu tenho que melhorar no meu serviço? E aí, essas informações dos seus clientes internos e externos, que você vai definir as suas metas. E muitos empresários, eles têm uma certa mania mesmo de colocar meta só de faturamento e margem, e lucratividade, olha lá. Claro que o faturamento, a margem e a lucratividade são muito importantes, mas você precisa de muitos outros indicadores de apoio para rodear esse resultado. Então, eu gosto de separar a definição de meta, gente, agora presta atenção. Isso aqui é uma informação importantíssima. Divide as suas metas em 5 pontos. Primeiro, sustentabilidade. Quais indicadores e metas que eu vou colocar para sustentabilidade? Sustentabilidade você pode entrar faturamento, margem, lucratividade, prazo médio de pagamento. São vários indicadores que vão garantir a sustentabilidade da sua empresa. Outro, atendimento à demanda. Igual eu exemplifiquei 2 atendimentos, um da área de logística e do comercial, para o que medir se o seu atendimento, tanto externo quanto interno, ele está bom. Outro indicador muito importante é custos, né? Redução de custos, otimização de custos, redução de perdas. Tudo que estiver ligado a controle de custos, definir esses indicadores.
Outro ponto importantíssimo é a qualidade do produto, a qualidade do atendimento, o saque, né, que é a parte que a gente fala muito da reclamação dos clientes, medir qual que é o nível de satisfação que os clientes têm do seu produto, do seu trabalho. E finalizando, o quinto elemento importante para a meta é a equipe qualificada e motivada. Então, o que é isso, equipe qualificada e motivada? Nós temos que gerir as pessoas que trabalham com a gente. Hoje, a administração de uma empresa é gestão de processos de pessoas. Então, se as pessoas não estão satisfeitas, se o clima organizacional não está bom, se a sua liderança não está forte, você vai perder pessoas, vai perder talentos. E o custo da demissão é muito grande, não é só a parte financeira do acerto, não. É a perda de conhecimento. Então, a gente tem que colocar os indicadores que mensura o turnover, que é um indicador muito famoso de mensurar a entrada e saída, indicadores de falta de colaboradores, indicadores de treinamentos. Então, você definir esses indicadores. Então, isso, gente, são pontos principais que a gente tem. Então, a definição de metas é uma coisa que vem muito grande, são muitos detalhes que a gente tem que sempre estar atento a eles para que a gente faça um bom planejamento. São as diretrizes que a gente fala. As diretrizes, elas vêm de cima para baixo. Então, a gente definir essas diretrizes, as metas, os indicadores. Né? Então, Thomas, isso aí são os pontos principais que a gente tem. E eu gostaria que você pode complementar um pouquinho e depois, né? Você falou no início lá em relação às alavancas para o lucro, o que é isso aí para o pessoal saber um pouquinho? Pois é, o que eu queria colocar, tudo isso que você trouxe, Antônio, né, são coisas que a gente conseguiu trazer à nossa empresa até agora com as habilidades que a gente tem. A questão é, para dar o passo seguinte, essas habilidades não vão ser suficientes. Eu preciso de alavancas que vão me ajudar a dar o próximo passo. E aí, a primeira alavanca que precisa ser trabalhada é a alavanca da cultura empresarial, da cultura da organização em que você trabalha, porque essa cultura é o que permeia como o seu negócio acontece. Independente de você ter os seus processos escritos, é a cultura que vai determinar como é que ela, de fato, acontece, como é que os processos são executados. E para que essa cultura seja exitosa e os processos sejam eficazes e tragam os resultados, a outra alavanca é a alavanca da liderança. Como é que é a sua liderança do seu processo, da sua empresa, da sua organização como um todo? Isso começa como é que é a liderança de você mesmo, como é que eu me lidero? Que a maneira como eu me lidero vai refletir na maneira como eu lidero os outros. E aí a terceira alavanca para poder fazer isso é a alavanca da gestão, de como é que eu, uma vez que eu decidi me liderar e liderar adequadamente a minha equipe, como é que eu gerencio isso, a alavanca da gestão, como é que eu lido com as pessoas, como é que eu lido com a questão das finanças, como é que eu lido com a administração do meu lucro, que vai me permitir a sustentabilidade financeira, o crescimento, vai me permitir honrar o meu papel dentro da sociedade, como é que eu consigo expandir isso através de uma gestão da minha área comercial e da minha área de marketing. Então, essas alavancas são ferramentas que a gente vai disponibilizar para vocês através de um programa de mentoria que nós criamos para os empresários que quiserem olhar para as metas de uma maneira assertiva e para valer dessa vez. Fiz meta de 19 para 20, fiz meta de 20 para 21, aí veio a pandemia, bagunçou todo o coreto, aí voltou, acabou a pandemia, graças a Deus, fiz meta para 22, mas eu continuo patinando no mesmo lugar que eu estou. O que a GDA Negócios preparou para vocês? O Antônio e eu, a gente vai fazer um trabalho com vocês de uma mentoria online que vai acontecer um encontro por semana a partir do mês de janeiro, tá? É um encontro em que a gente vai ter a oportunidade de conversar com vocês para falar sobre como vocês podem manter o engajamento com as metas que vocês estabeleceram. Se vocês ainda não tiverem estabelecidas as metas, a gente vai ajudar vocês a escreverem as metas de vocês, sabe? E ajustar elas conforme a necessidade.
conforme as mudanças que acontecerem, e elas vão acontecer, faz parte, né? Tem mudança de mercado, de repente sobe o preço do combustível, ou você tem algum problema de fornecimento de energia e por aí vai. Onde a gente vai trazer casos de sucesso e motivação para vocês poderem se inspirar e aproveitar lições, tirar, né, proveito disso para as atividades de vocês, trazer soluções e alternativas para vencer os desafios que vocês estão enfrentando, e uma construção de uma comunidade, onde a gente tem um espaço onde a gente possa trocar de uma maneira, né, segura e aberta os desafios que a gente tem, porque nós todos temos. Nós temos também, tá? Nós somos consultores, mas nós também temos desafios. E a gente tem a humildade de reconhecer isso e de buscar ajuda com quem pode nos ajudar. E aquele conhecimento que a gente entrega para as pessoas que ainda estão buscando. E esse é o nosso papel, sermos, né, agentes de mudança, agentes de transformação e ajudar vocês a alcançarem seus objetivos. Então, essa comunidade que a gente vai criar a partir desse projeto das metas 2024, vai começar em janeiro, na terça-feira, dia 9 de janeiro, às 20 horas, e a ideia é que a gente faça 12 encontros durante os 3 meses, né, janeiro, fevereiro e março. A gente tem um encontro marcado terça-feira às 20 horas para a gente poder conversar e falar com vocês sobre isso. E a gente está fazendo aqui um convite para vocês, uma proposta muito, muito, muito bacana. Nós vamos oferecer esse pacote dessa mentoria para vocês a um preço simbólico de R$ 149,40. Tá? Isso aí você vai poder pagar à vista. Tem a opção de fazer o parcelamento também, se vocês quiserem. Na verdade, esse é um preço, é uma extensão do Black November, do Black Friday, né? Nós já estamos em dezembro, a gente já virou isso como presente de Natal para os nossos empresários. Então, se você tiver interesse em realmente tomar uma decisão definitiva com relação às suas metas, eu quero convidar você a entrar, clicar no link da bio. Lá no link da bio você vai encontrar o caminho para Metas 2024. Tem 3 links lá. É o link de baixo, Metas 2024. Você clica lá, você faz a sua reserva e a gente quer dar um presente para aqueles que tiverem interesse, né? Para quem quiser ir se inscrever. Até quando, Antônio? Vamos deixar até amanhã? Vamos, boa. Vamos deixar até amanhã? Então, até amanhã, 20, são 20h57. Vou deixar até amanhã, 20h57. Todas as inscrições feitas até amanhã, 20h57, vão ganhar como um bônus nosso um diagnóstico empresarial. É uma ferramenta que a gente vai oferecer para você fazer uma autoavaliação do seu negócio, né? Você enxergar as várias áreas, como é que está finanças, como é que está a questão de pessoas, de processos, a sua gestão efetivamente, como é que está a tua parte estratégica, e nós vamos te dar uma devolutiva personalizada para você poder, a partir disso, enxergar alternativas e caminhos para poder entrar em 2024 com muito sucesso e com muita vontade de crescer e de se expandir. Completando, né, Thomas? Nós queremos, gente, é pegar na mão de vocês mesmo, né? Então, é uma consultoria, esse valor aí é para realmente para poder contribuir, R$ 149,40. Vai estar eu e o Thomas pegando a mão de vocês aí, a gente vai ter 12 encontros aí, às terças-feiras, 20 horas, um encontro aí na faixa de 40 minutos, no máximo 1 hora, e a gente realmente, tudo que a gente falou aqui, a gente vai ajudar vocês, para que vocês possam desenvolver, montar um planejamento de metas e definir, né, te ajudar vocês a definir quais vão ser os indicadores, quais vão ser as metas que eu vou planejar para o ano de 2024. Então, realmente, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade que a gente está fazendo agora, nesse mês de Natal mesmo, e ainda vão ganhar amanhã uma análise nossa aí, em relação às necessidades, as principais necessidades, os principais pontos que uma empresa precisa. Então, vem com a gente está esperando. Não perca essa oportunidade, né, Thomas? É isso aí. É isso aí, Antônio. Vai ser realmente uma experiência muito bacana e eu tenho certeza que você vai aprender coisas novas que vão te ajudar a expandir o seu negócio.
e vai conhecer outras pessoas também que podem, inclusive, tornar parceiros seus ou, quem sabe, clientes também, não é? Então, a oportunidade de conexão, de networking, de crescimento, de fortalecimento, troca, de desabafo, nós vamos rir, nós vamos chorar, mas nós vamos junto e nós vamos para frente e nós vamos crescer. Então, gente... Você falou, o link é o link que é lá no Instagram da GDA Negócio, a bio, pela Metas 2024, só vocês clicarem lá, já vai dar a opção de compra lá e a gente espera vocês. Isso aí. Então, da minha parte, muito obrigado a todos que nos acompanharam e aqueles que forem ver essa live depois no nosso vídeo, sejam bem-vindos à GDA Negócios. É um prazer poder ajudá-los a conquistarem os seus sonhos. Então, muito obrigado e uma boa noite a vocês. Antônio, alguma mensagem final aí? Boa noite. Gratidão para as pessoas que acompanharam a gente. Thomas, obrigado, viu? Estamos juntos aí. Um abraço para todos. Obrigado. Maravilha, gente. Obrigado. Boa noite para vocês.